Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Hoje nós recebemos delegados de Paranavaí. Delegado Luiz Carlos Mânica, que é o chefe da 8ª Subdivisão Policial, paranavaiense de nascimento. O Mânica se aposenta após 31 anos de serviço na função de delegado de Polícia Civil. Também conosco o delegado Marcelo Luiz Trevisan, 40 anos, que é o novo chefe da 8ª SDP, que assume o cargo nesta quinta-feira, 3 de abril. Delegados, muito obrigado por estarem conosco. Mânica, seja bem-vindo ao Diário do Noroeste. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Adão. Obrigado a todos que estão assistindo, ouvindo. Então, para mim é uma satisfação, né? Estou entregando o cargo aí para o Dr. Marcelo, aposentado depois de 31 anos de atividade policial, sendo que 1/3 praticamente trabalhei na cidade onde nasci, fui criado, estudei nas escolas municipais de Paranavaí, colégio estadual, na aplicação, no Enira, e retornar para a cidade, né? É um privilégio retornar e encerrar minha carreira após 11 anos trabalhando na comarca. Então, estou muito feliz. Dr. Marcelo Trevisan, bem-vindo a Paranavaí e bem-vindo ao Diário do Noroeste. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos espectadores. É com muita alegria que eu aceitei o convite e com uma expectativa muito grande de conseguir desempenhar um trabalho à altura do Dr. Mânica aqui, que por tanto tempo abrilhantou aqui a nossa subdivisão. Então, venho para cá animado e com bastante vontade mesmo de continuar o trabalho, né? Eu que venho da chefia de Laranjeiras do Sul, onde junto com a minha equipe lá conseguimos bons resultados lá, e venho agora, vamos tentar manter esse elevadíssimo nível da nossa subdivisão aqui, né? Mantendo as bases daquilo que for construído e, a partir dos novos desafios que vierem surgindo, ajustar e trabalhar com o objetivo de resolver os problemas que vierem e a criminalidade que acontecer. Vamos ter bastante oportunidade de conversar sobre isso. Perfeito, muito obrigado. Dr. Mânica, como resumir uma carreira de 31 anos na rotina da Polícia Civil? Olha, é uma carreira de dinamismo, né? E eu digo que é para poucos, né? Porque é uma dedicação muito grande, uma dedicação mental, pessoal, né? É muita pressão, né? Eu estava pensando esse dia atrás, Adão, como que o delegado ele recebe informações e vem questionamento até, e com razão. Quando acontece um crime, então o delegado recebe o questionamento da família da vítima, né? Aí do advogado da vítima, aí o delegado investiga e identifica o autor. Aí vem o questionamento da investigação, que é através do advogado do autor, questionamento do próprio autor, que ele nega e fala que foi maltratado ou qualquer coisa assim. Aí tem o questionamento da sociedade, né? Aí vem o questionamento natural da imprensa, que precisa comunicar à sociedade o que é verdade, o que não é. Então, assim, é uma carreira complexa e bem dinâmica, né? Só que, porém, bem desgastante. Então, eu resumiria o seguinte: complexidade, dinamismo, porém, muito desgastante. E nessa carreira do senhor, o seu perfil operacional ou gabinete, o que deu mais satisfação? Eu vi que eu fui delegado operacional, né, em Maringá de 2003 a 2006. Não, 2002 a 2005. Eu fui delegado operacional em Maringá. Lógico, eu era mais novo, tinha mais garra, né? Então, eu passei por todas as fases, desde delegado de cidade pequena, depois fui alçando outros cargos, cheguei a delegado operacional e daí, com a experiência que eu adquiri, comecei a voltar para o administrativo. Fui delegado adjunto em Apucarana, depois eu comecei a assumir as chefias. Eu acho que o desafio maior, por incrível que pareça, a dificuldade maior é ser delegado-chefe, porque você gerenciar situações e coordenar situações é um trabalho árduo, complexo também, porque o delegado operacional ele cumpre as metas, né?
sai um mandado de busca, um mandado de prisão, aconteceu um crime, ele vai lá, faz a investigação, pede a prisão e ele acompanha toda a investigação. Agora, o delegado, o chefe, ele é o coordenador não só dessa investigação, como de toda uma área, né? Paranavaí, nós estamos numa área grande, mais de 330 mil habitantes, né? Você vai pegar lá desde Querência, Loanda, Terra Rica, Nova Londrina, Paraíso, Paranacite, Nova Esperança, Alto Paraná. Embora todas essas comarcas atualmente, doutor Marcelo, você vai pegar todos com ótimos delegados de polícia, gestores, mas situações internas e de coordenação é do delegado-chefe, né? Todo mundo espera a coordenação do delegado-chefe. Como que nós vamos gerir a unidade policial em certas situações, né? E eu consegui, quando eu vim para Paranavaí, implantar um sistema de gestão através de muitas reuniões, né? E passei por momentos de dificuldade, porque a grande maioria do período que eu fiquei em Paranavaí, nós ficamos sem o delegado operacional. No começo era o delegado Kaique, que permaneceu 2 anos comigo, depois já virou prefeito, né? Então, Paranavaí ficou um tempão sem delegado operacional, e agora, o ano passado, que veio o doutor Gilson, então o quadro está completo. Mas eu diria assim, respondendo especificamente a pergunta, eu acho que você ser um delegado subdivisional, que é um delegado coordenador de uma subdivisão, é mais complexo, muito mais difícil do que o operacional. Então, eu tive metade da minha carreira operacional e metade foi como subdivisional. E eu vejo que o subdivisional é mais desgastante. No dia 17 de dezembro de 2015, estourou a rebelião no presídio. Acho que a maior, pelo menos das últimas décadas, de quando a gente teve a oportunidade de acompanhar. E o Diário do Noroeste estava lá naquele dia. Foi o momento mais tenso da sua chefia de Paranavaí ou da sua carreira? Não, eu tive outras situações também em Apucarana, de rebelião, que eu passei, né? Situação idêntica de Paranavaí. É lógico que essas situações causam uma tensão, né? Porque envolve vidas, né? Nessa de Paranavaí especificamente, eles acabaram pegando como refém um agente agente penitenciário, que na época era um agente de cadeia. Então, a gente tinha um refém lá dentro, né? E aquela massa de presos ali, batendo, quebrando, eles assim, destruíram a cadeia, sabe? Eles arrancaram todas as celas, todas as grades da cela e jogaram no pátio. Tocaram fogo em colchão, né? Então, assim, e nós, pro lado de fora, com um número reduzido de policiais, com a polícia militar, a polícia civil, mas, assim, e se aqueles presos resolvem sair todos pela porta da frente que teriam condições, né? Nós íamos atirar, ia pegar 2, 3, não sei quanto, mas a fuga ia ser em massa. Então, existe uma tensão muito grande, e nesse momento, Adão, que eu digo que aí que vem a complexidade do delegado-chefe. Se você chegar lá nervoso e falar assim, não, nós vamos entrar, ou se sair é para atirar, pronto, você deu um comando para quem está do seu lado na parte operacional, de que, bom, se o chefe está atirado assim, se ele está, né, entre aspas, descontrolado, nós vamos por... Então, e aí pode acontecer uma tragédia, né? Esse é o problema. Então, a complexidade do delegado-chefe, do gestor, do coordenador, é muito grande. E, nesse momento, você tem que ter um equilíbrio. E, às vezes, esse equilíbrio a gente adquire com o tempo de serviço, adquire com a personalidade, com o temperamento da pessoa, né? Então, muitas vezes, a gente tem que visualizar a situação e falar, não, espera aí, eu estou visualizando que se eu agir de uma forma aqui, vai ter um problema lá, né? Se eu chego lá na cadeia aquele dia e falo, não, ou solta o refém ou nós vamos invadir, pronto, era tudo para explodir o negócio. O que a gente faz? A gente aguarda, tenta negociar, até chegar um grupo especial de negociação, que acabou. Acho que durante a madrugada acabaram, às 6 horas da manhã, acabaram liberando o refém e não aconteceu nada com ninguém. Sim. Né? E de lá para cá nós não tivemos mais rebelião, pelo menos não consumada, e também há um histórico recente de que a cadeia de Paranavaí não tem mais fugas. Nós tínhamos isso periodicamente, estamos falando aí de 1 década, talvez 2 décadas, isso era meio que recorrente. O que mudou no sistema prisional ou especificamente aqui em Paranavaí? O que mudou, por incrível que pareça, depois daquela rebelião, o Conselho de Segurança se reuniu
e decidiu ajudar através de um reforço emergencial. Então, foi construído uma grade bem feita, que isolava, então, o agente de cadeia com os presos. Então, a abertura e o fechamento das celas eram à distância, né? Então, não tinha mais esse contato, então, não tinha mais essa questão esse risco. Somado a isso, veio a transição de que o DEPEN, o Departamento Penitenciário, na época, a Polícia Civil compartilhava os cuidados da cadeia, e o DEPEN falou, não, vamos parar, vamos deixar a Polícia Civil fazer o trabalho dela, que é investigativo, e quem vai cuidar dos presos são agentes de cadeia e agentes penitenciários, que não são policiais civis, não pertencem ao quadro da Polícia Civil, pertencem ao Departamento Penitenciário. Que é da Justiça. Que é da Justiça, com orçamento próprio, com investimento próprio, e aí sim a coisa cumpriu-se o que está escrito na Lei de Execução Penal, né? E aí a coisa começou a andar. A Polícia Civil houve, vocês percebem, um aumento, um ganho investigativo imenso, aumentou o número de prisões, as ações da Polícia Civil, as operações passaram a ser de grande vulto, operações aí com vários policiais, quase 80, 90 policiais, até apoio aéreo. Por quê? Porque nós não temos mais que cuidar do preso. Antes, a Polícia Civil ficava cuidando do preso. E o Departamento Penitenciário passou a contratar pessoas com aptidão para cuidar do preso. Então, separou as situações. Inclusive, separou o prédio, ao ponto de algumas delegacias, Paranavaí ainda não conseguiu, mas já está autorizada a licitação da construção, viu, doutor Marcelo, de uma nova subdivisão policial lá no Jardim Oasis, próximo ao prédio da Justiça. Separando isso aí, mas em comarcas menores, separou. Alto Paraná, a delegacia é numa casa alugada, pintada, reformada, super moderna, onde não tem um preso. E existe a cadeia pública lá onde era a antiga delegacia. Aqui em Paranavaí, nós temos um muro, a entrada do presídio é diferente, não passa mais preso pela Polícia Civil. Então, houve um grande avanço, eu acho, porque daí passou a definir as atribuições da Polícia Civil e do Departamento Penitenciário. A Polícia Militar faz o trabalho preventivo, a Polícia Civil faz o trabalho investigativo e o Departamento Penitenciário faz o trabalho de cuidar dos presos, se alimentar os presos, onde é que ele vai dormir, o que está faltando para ele. Não tem mais nada a ver com a Polícia Civil. Até a população desconhece isso. Muitas vezes chega alguém lá e fala, eu vim trazer uma comida para o meu filho que está preso, ou um remédio. Não é aqui, senhora. Não, mas não é da delegacia, não. Mas é outra entrada, é lá na outra rua, a entrada é por lá e tal. Porque muitas pessoas acham ainda que é a Polícia Civil que cuida. E ali no prédio da delegacia, embora as pessoas passem na Heitor, e vejam, aqui é a delegacia, lugar perigoso. Não, ali no prédio não existe mais nenhum preso. Antigamente existia. A minha sala, eu trabalhava, do lado tinha cheio de preso. Hoje não. Hoje não existe mais preso. Onde era a cadeia, hoje é um depósito de objetos apreendidos. E o prédio é um prédio administrativo, de atendimento à população. Que é isso que a polícia quer. É uma delegacia cidadã, que é o que vai ser construída lá no Jardim Oasis. É o modelo de delegacia cidadã. Doutor, e aproveitando a experiência de Paranavaí que o senhor tem, natural de Paranavaí, e o doutor Trevisan, que está chegando. O senhor falou de a separação da delegacia da carceragem. Sim. Agora, nós temos um outro problema crônico que o doutor Trevisan deve se deparar nos próximos dias, que é o fato de que a cadeia está no centro da cidade, ao lado de uma grande loja de varejo e atacado, um grande fluxo de pessoas. Já passou do tempo de Paranavaí encarar isso assim de forma, não digo séria, porque encaminham sérios, as pessoas caminham de forma séria, mas ainda há muita resistência em relação ao termo presídio, construção do presídio. O senhor acha que é um tema que fatalmente deve aparecer por aí, até para eliminar esse grande drama que eu considero uma cadeia no centro da cidade? Com certeza. Isso já deveria ter acontecido, né? Talvez uma desinformação da população, achando que trazer algum sistema prisional para Paranavaí seria pior, né? Eu vejo o seguinte, uma vez um repórter perguntou para mim, justamente, doutor, o que o senhor acha da cadeia pública aqui no centro de Paranavaí? O que o senhor acha? O senhor é a favor ou contra? Eu falo, eu sou a favor de qualquer coisa melhor do que está a Paranavaí, porque hoje nós temos
é um sistema cuidado pelo DEPEN, muito bem cuidado, sem fuga, sem nada, mas está no centro de Paranavaí, onde nós temos mais aproximadamente 300 presos, né, em regime de confinamento. Num lugar que cabe menos, né? No lugar que cabe 90. Né? Então, passou da hora de Paranavaí assumir, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade e discutir com a população o que é o melhor caminho e, de repente, construir um complexo, um centro de ressocialização, né? Esse centro de ressocialização, o que é? É uma cadeia, né? Um presídio, onde lá o preso entra e acaba sendo ressocializado através do trabalho, através do estudo, né? Nós temos avanços, sabe, Adão? Depois que o DEPEN assumiu, melhorou muito. Hoje nós temos preso que sai lá, que está condenado, cumprindo pena em Paranavaí, mas ele sai, vai para o UPEPAR, que é aquela casa de recuperação em frente ao estádio Willie Davis, o estádio aqui Valdemiro Wagner, e ele fica ali, mesmo autorizado pela Justiça, onde ele trabalha e se recolhe aí durante a noite, trabalha durante o dia, se recolhe durante a noite, onde ele é pago com a remissão. Cada 3 dias de trabalho, 1 de remissão. Então, está tendo essa transição, né? O diretor da cadeia está com a ideia de implantar sala de aula aqui em Paranavaí, naquele local mesmo, para estimular o preso a estudar, um projeto de leitura. Então, temos projetos que avançam, mas se tivesse uma estrutura maior, né, uma construção melhor em outro local, isso também estaria muito mais certo. Né? Sim. O que a gente não pode fechar os olhos é para aquela situação, que mais cedo ou mais tarde, né, pode acontecer uma nova rebelião. Por que não? Né? Ninguém está passível disso não acontecer. O perfil dos presos mudou nas últimas décadas? Digo, especificamente de Paranavaí? Eu acho assim que não houve mudança. Ou como houve um investimento e um pouco de humanização mais na cadeia pública, talvez o preso ele passou a ter mais oportunidade. Né? Eu estive pessoalmente lá, uns 15 dias atrás, doutor Marcelo, visitando a cadeia e conheci aquilo lá no passado. Hoje, a cadeia está toda pintada, tudo extremamente limpo. A alimentação dos presos vem através de uma empresa do Estado que fornece a marmita própria e analisada através de nutricionistas, né? Então, existe uma humanização, deu uma humanização. Hoje nós temos lá uma psicóloga que trabalha 40 horas por semana à disposição dos presos. Nós temos sala de enfermagem, se o preso está passando mal, quer tomar um remédio de pressão, alguma coisa, tem lá. Tem um atendimento médico. Bom, quem pode falar melhor é o chefe da cadeia, o Clébio, mas eu estive lá e vi, né? Foi mostrado para mim. Ao ponto assim, de eu falei, nossa, mas como mudou 100%. Né? Só que nós precisamos fazer aquela estrutura num novo local, né? Porque ali nós estamos no centro de Paranavaí, né? A metros ali de uma grande loja. Exatamente. E nós estamos lidando com seres humanos que estão, muitas vezes, condenados ou respondendo processo, e a pessoa, né, naturalmente, se tiver oportunidade de fuga ou de qualquer situação que possa sair dali, ele vai tentar, né? Então, nós não podemos fechar os olhos para isso, né? Sim. Doutor Marcelo, o senhor está chegando agora, então nós vamos tentar estabelecer aqui algumas noções de conceitos que o senhor tem em relação à segurança pública. Oportuno esse ponto que o doutor Mânica falou. Para o senhor, essa questão do sistema prisional e até a própria atuação da Polícia Civil, a sua perspectiva, ela é punitivista, ela é do ponto de vista da ressocialização, ou isso caminha junto? É possível que isso aconteça? A ideia da Lei de Execuções Penais, né, que é dos anos 80, ela traz esses aspectos duplos, né? Por um lado, nós temos a punição como uma forma de inibir e prevenir que crimes aconteçam. Então, em teoria, o indivíduo fala, bom, se eu fizer isso, eu vou pegar X anos de cadeia, então não vou fazer. E, por outro lado, uma vez superado isso, se eventualmente o indivíduo cometeu esse crime, o Estado se preocupa em tentar reinseri-lo na sociedade. No entanto, eu tenho uma visão um pouco crítica do modelo que foi estabelecido, que é de um sistema de cumprimento de pena trifásico, que você começa no fechado, vai para um semiaberto, onde, em teoria, você se recolhe à noite e trabalha durante o dia.
e uma última fase aberta ali. Esse semiaberto ele existe em alguns modelos um pouco diferentes. Esse trabalho durante o dia muitas vezes é dentro do próprio complexo, né? Então você tem uma colônia penal industrial, por exemplo, que durante o dia dentro dessa indústria que é penal, que é cercada, eles produzem por exemplo, bolas, enfim, tem essas iniciativas em Curitiba. E à noite eles se recolhem, e daí numa terceira fase aberta em que a pessoa poderia sair para trabalhar e se recolheria durante a noite num espaço reservado para elas, para até finalmente ganhar a liberdade. O que acontece? Essa teoria ela nunca foi implementada de fato no Brasil, né, por falta de construção principalmente de estabelecimentos abertos e semiabertos. Então, basicamente, é nítido para a população que o que a gente tem é o regime fechado, basicamente. Sim. Nós temos algumas iniciativas, como o Dr. Mânica falou, de experiências de semiaberto. Na previsão dos anos 80 não existia tornozeleira eletrônica, então não se discutia essa forma de monitoração. E com o passar dos anos, ante a não implementação e às vezes até a dificuldade, como o Dr. Mânica falou, por resistência da população na construção de presídios, de estabelecimentos, há uma mística sobre isso. A população, de uma forma geral, entende que, se construir presídio, eu vou trazer bandido para a cidade, o que, na minha visão, é um pouco distorcido, eu posso explorar isso. Mas, voltando ao primeiro questionamento, então, como a gente não implementou esse sistema trifásico no Brasil de acordo, muitas vezes o que acontece é o seguinte: o indivíduo está no fechado, ele tem que ir para o semiaberto, não tem semiaberto, ele vai para a rua. Então, nesse contexto, nós não temos essa oportunidade de ressocializar o preso, porque essa escala de você sair do fechado e começar a trabalhar num ambiente controlado para depois trabalhar na rua e só se recolher à noite, ela não foi implementada. E daí a gente tem uma dificuldade nessa ressocialização. Lógico que melhorou muito, como o Dr. Mânica falou, com a assunção do DP em vários desses projetos, foram levados a cabo, mas ainda é muito tímido, né? Mas isso é uma questão de discussão num nível federal que, infelizmente, a gente não tem. Então, será que o nosso sistema de cumprimento de pena no Brasil ele é adequado? Será que nós devemos manter esse sistema trifásico ou a gente pensar numa alternativa, já que a gente só tem basicamente cadeia, pensar numa forma diferente? Essa é uma discussão que eu acho que ela é muito válida, ela é muito importante e que, infelizmente, não está sendo feita, né? A nós, enquanto profissionais de segurança pública, como delegados, como policiais civis, nos compete cumprir aquilo que está estabelecido, e a lei é essa. Então, sob essa perspectiva, dada a dificuldade que a gente tem de ressocializar diante de uma falta de estrutura para isso, eu enxergo a cadeia mais como retirar de circulação indivíduos perigosos, né? Então, porque essa é a realidade prática que eu vejo e é para isso que a gente trabalha. Então, a gente identifica aqueles indivíduos que causam maior risco para a sociedade e foca os nossos trabalhos, as nossas investigações. E quem são esses? Bom, os homicidas, os traficantes, aqueles que praticam roubo, né, que é uma subtração com violência. O traficante, muitas vezes, a percepção é de que aquele pequeno traficante ele não oferece. Ele só está vendendo a droguinha dele. Trabalha durante o dia e vende droga durante a noite. Ele, especificamente, pode até não ser uma pessoa perigosa, mas esse comércio ilícito de entorpecente, como é que o traficante cobra a dívida? Ele não tem o Estado para se socorrer. Então, ele usa de violência, às vezes de homicídio. Aquele indivíduo que não tem dinheiro para comprar droga, ele vai e comete um crime para conseguir o dinheiro para comprar droga. Então, o combate ao tráfico é realmente algo muito importante de ser feito, assim como, de uma maneira geral, o combate aos crimes violentos, né? Então, a minha visão sobre isso vai mais nesse sentido. Nós intensificamos o nosso trabalho, normalmente, para retirar de circulação indivíduos perigosos pelo tempo que a legislação permite, né? Eu costumo dizer que a polícia não solta ninguém, né? A gente só tem o poder de prender. Então, a partir desse poder que nos é conferido, nós utilizamos esse instrumento da melhor forma possível. Infelizmente, nós só podemos prender em flagrante ou após fazer uma investigação e fazer um pedido
e termos um mandado de prisão judicial. Se esse poder fosse um pouco mais amplo, nós teríamos um pouco mais de margem de manobra, mas a partir da legislação estabelecida, nós fazemos o nosso melhor para retirar esses indivíduos perigosos de circulação, e naqueles crimes que são um pouco mais leves, que a própria legislação previne, há procedimentos específicos para isso, que muitas vezes não envolvem prisão, sim procedimentos mais administrativos, que ao final o Poder Judiciário vai condenar a pessoa, às vezes, ao pagamento de uma cesta básica e tal. Então, eu acho que é uma discussão profunda, mais profunda, que nós precisaríamos encarar, né? E complementando, se me permite, com relação aos presídios, um fenômeno que a população não vê e não entende, que a falta de vaga para um preso gera soltura. Então, nessa linha que eu falei, muitas vezes nós temos indivíduos que, se a gente tivesse um presídio, tivesse mais vagas, ele talvez não fosse colocado em liberdade tão cedo, né? Ele acaba sendo colocado em liberdade. E nós temos fenômenos, por exemplo, de crimes patrimoniais que são muito claros. Há indivíduos que são conhecidos pela polícia, que fazem vários furtos ou vários roubos e que, uma vez colocados em liberdade, vão reiterar nessa prática criminosa, né? Agora, o que a polícia sabe não é sempre o que a polícia consegue provar. Então, nós temos que esperar o indivíduo que a gente sabe que vai voltar a cometer crime, cometer vários crimes, a gente conseguir coletar essas provas, que muitas vezes são difíceis, para, de repente, conseguir prender ele de novo. Então, quando a gente tem mais espaço, muitas vezes essa progressão, essa soltura, esses mutirões carcerários que são feitos no país, acabam não acontecendo tanto, e a gente consegue, dar dessa visão de que indivíduos que reiteram na prática de crime precisam ficar isolados da sociedade, já que a gente não consegue ressocializá-los. Então, a construção de mais vagas, mais presídios, na minha visão, ela é essencial para a gente ir progredindo na manutenção da segurança pública. Falando ainda nessa linha de estruturação, de oferecer serviços de cidadania, o Dr. Mânica deve ter participou da consolidação da Delegacia da Mulher, que é mais ou menos contemporâneo, né, a vinda do senhor e a consolidação do conceito de Delegacia da Mulher. Paranavaí, salvo o melhor juízo, desde 2022, junho de 2022, com a transferência da doutora Fernanda Bertocco, ficou sem uma mulher como titular da Delegacia da Mulher. Hoje, um delegado responde. Perfeito? Doutor Luciano. Doutor Luciano responde. Como o senhor vê essa questão? E mais, é determinante, é importante trazer uma mulher para essa função? E até que ponto o senhor pretende se empenhar nessa missão? Entendi. Em primeiro, isso é uma questão administrativa, que a Delegacia da Mulher ela não fica vinculada diretamente à subdivisão. A gente trabalha lado a lado, porque as coordenações das Delegacias da Mulher elas são feitas pelo Departamento de Polícia Especializada, enquanto as demais delegacias da região são coordenadas pelo Departamento de Polícia do Interior. Então, de uma maneira geral e hierarquicamente, a Delegacia da Mulher não é a única delegacia da nossa região que não me é subordinada. E, a despeito disso, a legislação prevê que, preferencialmente, o atendimento seja feito por mulheres. No entanto, eu entendo que, dada a organização do Estado, dado ao reduzido até número de mulheres que nós temos no quadro da polícia, né, que não há nenhum problema e nenhum prejuízo em um homem ou uma mulher assumir essa função, né? A legislação mesmo prevê que preferencialmente, mas essa é uma questão organizacional da estrutura da Polícia Civil que não compete ao delegado-chefe da subdivisão intervir, né? Então, haverão opiniões, né, pessoais, vamos dizer assim. Com certeza as mulheres têm muito mais condições de responder essa pergunta. Sim, mas eu digo justamente isso, no sentido da mensagem que passa para a sociedade e o que a sociedade espera dessa delegacia. Sim, de toda forma, nessa estrutura, esses atendimentos eles são feitos prioritariamente por mulheres também, né? Algumas vezes, em algumas ocasiões, o Estado não consegue suprir essa vaga com mulheres. Há todo um processo de transferência, de amadurecimento, que, como eu mencionei, né,
pode ser que em breve, no futuro, haja uma substituição, se for o caso, mas não compete, no caso, ao delegado-chefe da subdivisão intervir. Essa é uma política que é o Departamento de Polícia Especializada que gere isso, entendeu? Então, assim, Perfeito. eu, particularmente, quando estive em Campo Mourão, na ocasião, também respondi como delegado da Delegacia da Mulher, né? Ao longo da minha carreira, já tive a oportunidade de transitar por vários setores. E naquela ocasião, por exemplo, não havia nenhuma mulher na subdivisão lá, né, na cidade. Então, ou era eu ou era ninguém, né? Hoje, aqui em Paranavaí... Mas há um desconforto? Com relação ao trabalho da parte do delegado, não, né? No entanto, a gente ouve dizer, há algumas notícias, sempre que a gente vai em reuniões sobre o tema, normalmente pessoas que trabalham e militam nessa área dizem que muitas vezes as mulheres podem se sentir constrangidas. E eu, particularmente, nunca presenciei uma circunstância dessa, até porque, como eu mencionei, os primeiros atendimentos normalmente já são feitos por mulheres. Então, eu venho de Laranjeiras do Sul e lá não há delegacia da mulher. Não tem. Quem faz o atendimento é na subdivisão. Eu passei lá 6 anos e por apenas 3 ou 4 meses nós tivemos uma mulher delegada nos quadros lá. E é exatamente a doutora Anielen, que era a nossa delegada plantonista lá e recebeu a oportunidade de vir aqui para a nossa região e chefiar a delegacia de Nova Londrina, atualmente. Inclusive, ontem eu estive num evento de inauguração da Sala Lilás, que é uma área especializada para o atendimento da mulher. Vamos imaginar um cenário que, por exemplo, a doutora Anielen, né, ou outra delegada de nossa região, assumisse a delegacia da mulher aqui de Paranavaí e que um homem fosse para lá. Isso vai significar que o atendimento vai ser paralisado para as mulheres em Nova Londrina? Não. Né? Então, se nós analisarmos, crimes contra as mulheres acontecem em todas as cidades do Brasil, infelizmente, e em sua grande maioria são atendidas por delegados, né? Então, eu não vejo como prejuízo, no entanto, certamente haverão pessoas que preferirão que seja uma mulher que administre, mas como eu mencionei, exclusivamente a Delegacia da Mulher é a única delegacia dessa região toda de Paranavaí que é coordenada por um núcleo distinto do nosso, de Curitiba. Então... Sim. Bom, gente, nós estamos apresentando o Dr. Trevisan, que está chegando a Paranavaí, e estamos aqui também fazendo um balanço desse período do Dr. Mânica, que está se aposentando, mas que, segundo consta, permanecerá em Paranavaí, pois de Paranavaí perfeito? Sim. Então, Dr. Mânica, vamos falar de alguns casos ainda emblemáticos desse período que o senhor esteve na chefia da SDP. Lembro lá em 11 de janeiro de 2014, nós estamos falando do caso Patrícia. Esse caso, ele ganhou uma dimensão para além de Paranavaí, né? E até uma comoção. Resumidamente, é o seguinte, a mãe sai com um bebê de 20 dias e desaparece. O bebê, um ano depois, aparece com a outra família e sobre a mãe nada se sabe, ou pelo menos socialmente pouco ou nada se sabe. Doutor, esse caso... ele está encerrado e mais, ele foi um dos mais desafiadores ou o mais desafiador da sua longa carreira de delegado? Não foi o mais desafiador, mas foi um dos casos que nos intrigou bastante, né? Porque foi um desaparecimento que a gente não conseguiu constatar até a presente data se houve um desaparecimento voluntário ou criminoso, né? Na época, esse desaparecimento aconteceu em janeiro, né, de 2014, no dia 11 de janeiro, e eu assumi a delegacia, você vê a diferença, né? Eu assumi a delegacia em 18 de janeiro, já com esse caso para ser desenvolvido. E eu confesso que a gente se debruçou muito com investigações de prioridade nesse caso da Patrícia, porque envolvia uma criança também, né? E a gente tinha muita preocupação porque nós queríamos saber se ela desapareceu por vontade própria ou foi algum caso criminoso. Então, muitas informações, Adão, chegavam para nós, ela tinha um ex-marido, não se dava bem, discutia, né? E nós fomos colhendo as informações, tudo que chegava para nós, né?
todas essas informações que chegavam foram checadas, chegando ao ponto de falarem que a Patrícia poderia ter sido agredida dentro da casa onde ela morava e levada para outro local, né? E a gente teve o cuidado até de solicitar todas as perícias, todas. Aquele exame luminol, onde o perito passa um reagente no ambiente e localiza qualquer vestígio de sangue. Isso foi feito na casa da Patrícia, onde ela morava com o ex-marido, com o marido, no carro, né, dos suspeitos, que as pessoas diziam suspeitos. Enfim, a residência dela foi passada, foi verificada eventual enterro de algum objeto, alguma coisa. Enfim, nós fizemos todas, não só nós, como a Polícia Militar, a Polícia Guarda Municipal e a própria população ajudando. E todos os exames que nós fizemos, toda a investigação que nós concluímos, chegamos à conclusão de que, até então, não tinha nenhum indício na investigação de que a Patrícia teria sido desaparecida involuntariamente, ou seja, forçadamente, né? Não tinha nada que falasse, não, aconteceu isso. Chegando ao ponto da investigação, que chegou a informação para nós que a Patrícia teria até ligado para a família, falado com uma advogada da família, que ela estava bem e que não era para se preocupar, né? Isso daí ficou entre, mas o telefone, não, foi telefone público, sabe, não se chegou a um local. Então, assim, eu tenho comigo que até hoje, se você perguntar para mim se ela se ela se encontra morta ou viva, eu não tenho condições de afirmar que ela está morta. Não tenho condição de afirmar. Então, se eu não tenho condição de afirmar que ela está morta, porque eu fiz a investigação, nós fizemos a investigação, eu acompanhei, eu ainda tenho esperança que ela esteja viva. Por quê? Justamente porque eu não tenho nenhuma prova, nem indício de que alguém falou, eu vi ela sendo levada para um carro. Não existe isso. Todas as perícias que nós fizemos, tudo, nada. E aí acontece, no trâmite da investigação, essa criança lá em Santa Isabel do Ivaí, né, que, por exame de DNA, constata, que através da avó, constata que é a filha da Patrícia. Aí essa criança volta para a avó, convive com a avó até hoje, e as pessoas que foram identificadas como estavam em poder dessas crianças foram presas, e no momento que elas foram presas, o Ministério Público avoca a investigação e fala, olha, agora é com nós, agora nós vamos denunciar e eles vão ser processados pelo crime de sequestro e etc. Por quê? Porque essas pessoas presas nada falaram que instruído por advogados, manifestaram o direito de se só pronunciar em juízo. E aí, então, em juízo, o processo correu com o sigilo, inclusive no sigilo nosso, porque daí nós não tivemos mais acesso. Sim. Eu fiquei sabendo, né, por populares, que esse casal foi condenado no tribunal do júri, eu acredito. Mas por um delito menor em relação à criança. Menor, né? Foi. Então. Eu não sei se nesse trâmite, qual foi o trâmite judicial que chegou a essa conclusão, mas eu acho que ali naquele casal teria assim, uma ligação forte de quem que eles receberam essa criança, né? Da própria Patrícia? De quem? Porque eu acho assim, se eles alegam, né, boa-fé, nós adquirimos uma criança porque... mas adquiriu de quem? Quem que entregou? Foi uma mulher? Foi um homem? Foi um casal? Que carro? Né? E isso não ficou muito bem esclarecido por esse casal. Então, eu não acompanhei o processo, então, meio que, como a família propriamente afirma, às vezes, mas a gente não sabe se a Patrícia está viva ou morta, no final das contas. Né? Eu falei, realmente, não sabe, porque a polícia não conseguiu mostrar para vocês que ela foi morta. Ela foi morta. A gente não conseguiu, nós não podemos nem afirmar isso para a família. Mas o estranho é que já faz 11 anos, né? Até onde eu sei, a Patrícia não entrou em contato com a família, não retornou esse contato. Sim. Ela tinha outra filha, né? Então, realmente, é um caso que ainda
faz com que a gente pense o que realmente aconteceu com ela, né? Se ela não foi morta, será que ela está viva? Será que ela está em outro país? Né? Esse é o tipo do caso que pode ser resgatado com um fato novo. Ah, sim, com certeza. O inquérito foi encaminhado para a Justiça e o promotor, diante de todas as provas investigativas lá e os laudos periciais, entendeu que realmente não tinha indício de crime e ele arquiva. Mas esse arquivamento não é definitivo, fica lá parado. Se surgiu um fato novo, né, a autoridade policial informa o promotor que surgiu um fato novo que nós precisamos dar andamento naquela investigação. O Ministério Público desarquiva e encaminha para a polícia para dar continuidade. Então, surgindo qualquer fato novo que seja relevante, né, que realmente traga indício para a autoridade policial que aquilo lá é relevante para a continuidade das diligências e para esclarecimento do fato, a gente volta a investigar. Então, assim, digo para você que o caso está encerrado. Não, o caso pode ser reativado a qualquer momento. Não tem porquê. Eu acho que difícil, porque até o momento ninguém mais trouxe para a polícia. Na época, nós recebemos muitas informações. E todas essas informações foram checadas. Todas. Até ao ponto dessa criança ser localizada em São Isabel, foi uma informação que chegou para nós e nós falamos, vamos checar. E acabou dando certo. Mas chegou muita informação de que podia ter um suspeito em Maringá, ela tinha parente não sei aonde, né? Nós fizemos, solicitamos interceptações telefônicas, foi feita na época interceptação, ou seja, eu sei que foi uma investigação bem complexa e uma das mais completas que eu tive justamente para falar, não, se tiver alguma coisa, qualquer dúvida nós vamos pegar aqui. Entendeu? E não tivemos nenhum detalhe. Documentos de UPA, né? de saúde. Eu coloquei, inclusive, na época, eu lembro que eu fiz um ofício para todos os delegados-chefes do Estado do Paraná, que eles informassem se tivesse dado entrada, né, numa delegacia ou num atendimento médico, a pessoa de Patrícia, tal, caso tivesse, que acontece, né, de ela ter entrado, um acidente, alguma coisa, mas não teve nenhuma resposta positiva ao ponto de a gente falar, opa, aqui tem uma linha de investigação. E é uma coisa muito complexa, né, Adão, porque a polícia, nós não podemos criar fato. Sim. Certo? Nós não podemos criar fato. Já teve histórico, e não é nenhum nem dois casos de que a polícia quis criar um fato, no fim botou gente na cadeia inocente. Depois prova. Então, assim... Há casos emblemáticos aqui, inclusive, de outras décadas. De outras décadas, eu fiquei sabendo que... não, foi fulano é ele e tal, e no fim, não foi ele. E, então, assim, isso eu sempre me pautei muito na minha profissão. Eu prefiro terminar uma investigação sem indicar o culpado, porque não foi se apurado, do que para me livrar da pressão, indicar um indício lá qualquer, se alguém chega e fala assim, eu acho que foi o Adão. Não, então vamos pegar o Adão e é você mesmo, Adão. Não, isso aí eu não faço. Então, o caso está arquivado, porém, qualquer fato novo é desarquivado e continua a investigação. Doutor Mânica, já partindo para o final, muito obrigado por o senhor estar conosco, por ter vindo ao Diário do Noroeste, nesse momento importante para o senhor também, de conclusão aí de uma trajetória. E, para finalizar, a sua mensagem à comunidade paranavaense, à comunidade do Noroeste. E só uma última perguntinha, aposentadoria ou mudança de ofício? Mudança de ofício, né? Estou muito novo para ficar em casa. Não, mudança de ofício, eu vou dar uma descansada. Pretendo advogar, né, que é uma situação que eu sempre gostei de estudar e vou advogar. E eu quero deixar uma mensagem para todos aqui. Eu acho que a única mensagem válida, primeiro, é desejar ao Dr. Marcelo sucesso, né, que ele faça um excelente trabalho em Paranavaí. Você vai perceber, Marcelo, que Paranavaí é uma comunidade muito boa, são pessoas trabalhadoras, comprometidas com a cidade. Nós temos a imprensa, eu fiquei 11 anos aqui, né? Sempre tive muito apoio da imprensa, um comprometimento com ela em, muitas vezes, resguardar o sigilo de investigação, né? Só publicar realmente aquilo que está autorizado, aquilo que a autoridade policial tinha muito respeito, tem muito respeito pela gente, e dizer para a população que a polícia vai estar em boas mãos, sabe?
Eu acho que o doutor Marcelo, pelo pouco que eu conheci, eu vi que é uma pessoa dinâmica, jovem, vai dar continuidade e eu dei o meu melhor, né? Eu fico feliz porque eu consegui montar uma equipe e humanizar essa equipe, né? Eu fiz um projeto de humanização da polícia com a técnica de investigação. Então, eu falei, gente, aqui a gente não vai procurar culpado de nada. Nós vamos apresentar o culpado. Por quê? Porque, diante a técnica investigativa que a lei autoriza, nós indicamos ele como culpado. Mas por causa da investigação e porque a lei autorizou e pela técnica de investigação mostrou que ele é o culpado, ele tem um indício. E isso tem sido um sucesso, porque, Adão, nós temos aproximadamente a solução de casos graves em Paranavaí, aproximadamente o índice de solução acima de 70%. Acima de 70% de homicídios, casos graves. Alguns estão não esclarecidos, lógico. Alguns, mas o meu caso não foi esclarecido. Ainda não estão em investigação, porque às vezes é mais complexo, né? Mas os casos que a gente consegue algum indício, alguma linha de investigação que dá certo, por prova técnica, geralmente é esclarecido. E hoje nós temos, em Paranavaí, nós temos a Polícia Científica, que engloba a Criminalística e o IML, e nós temos o Instituto de Identificação, também, que faz um levantamento de local por exame datiloscópico, que ajuda muito na investigação. Então, a polícia está equipada, os profissionais moram na cidade, são pessoas comprometidas. Logo, logo, nós teremos concurso da Polícia Civil para delegados e para investigadores, porque tem uma leva que vai aposentar e o governo se preocupou em repor isso antecipadamente. Então, nós, até o final do ano, eu acho que nós teremos uma grande contratação, acho que mais de 500 policiais e mais de 80 delegados. Então, tem tudo para dar certo, né? A Polícia Civil, hoje, ela tem um trabalho investigativo forte, né, unido, e Paranavaí está sendo beneficiado com isso, né? Todas as comarcas completas, com delegados novos, atuantes, e recebe agora o doutor Marcelo, um rapaz jovem, novo, que tem tudo para dar certo. Ele já mudou na cidade, gostou da cidade e acredito que dá certo. Desejo sucesso a ele e eu continuo uma nova missão, né? Vou dar uma descansada e continuo um novo ofício, como você disse. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco e por atender a reportagem do Diário do Noroeste. Com certeza, eu que agradeço, realmente. Doutor Trevisan, as suas primeiras impressões da cidade, como vai ser a sua atuação nesse primeiro momento e também essa palavra para a comunidade de como será esse encaminhamento, e muito obrigado também por estar conosco nesta manhã. Eu agradeço a oportunidade e eu agradeço muito a gentileza do Dr. Mânica aqui. Suas palavras realmente são muito importantes e muito significativas, porque o Dr. Mânica é um ícone na polícia, né? E eu fui muito bem recebido por ele e também pela comunidade. Já estou residindo na cidade, inclusive minha esposa é nascida em Nova Esperança, aqui do lado, né? Eu sou paranaense, nasci em Corbélia, mas morei muito tempo em Maringá também, gosto muito da região aqui. E se tudo der certo, doutor, quero ver se bato o seu recorde aí aqui na chefia. Vamos ver. Vou me empenhar, então o meu recado para a população eu vou me empenhar e vou me dedicar ao máximo para continuar esse brilhante trabalho do Dr. Mânica e, diante de novos desafios, implementar as mudanças necessárias que surgirem, né? Mas aproveitando essa base tão sólida construída pelo Dr. Mânica aí, e o que eu posso prometer para a população é dedicação e empenho. Isso é uma coisa que está só no meu controle. Então, da parte do novo delegado-chefe, tenham certeza que não vai faltar trabalho, não vai faltar dedicação, e eu espero que dessa forma eu consiga também inspirar essa equipe maravilhosa que a gente tem aqui, não só aqui em Paranavaí, mas em toda a região, para que a gente continue aí apresentando para a população o máximo possível de resultados possíveis. É muito, muito legal, muito, muito bom saber que aqui está tão organizado, tá tudo caminhando tão bem, e ao mesmo tempo que isso é reconfortante, é muito desafiador, né? Quando você chega num lugar que não está muito bem, qualquer coisa que você faz, nossa, chegou o delegado novo e agora mudou tudo.
E quando a gente chega num lugar que está tudo muito bom, tudo muito bem, é aquela dificuldade de se manter no topo. Mas para a população, fiquem tranquilos, saibam que não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação. Embora de fato seja jovem, tenho 6 anos de experiência na chefia de uma subdivisão lá em Laranjeiras do Sul, que é uma região pequena, mas que tem os seus desafios, tem sua complexidade, e essa experiência adquirida lá vai me ajudar muito a conduzir os trabalhos aqui, agora num centro maior, com um pouco mais de gente, mas a gente costuma brincar que a diferença de uma subdivisão pequena para uma média, para uma grande, não é qualitativo. Os problemas eles são muito parecidos. O que muda é a quantidade, né? Então, quanto maior, mais problemas de um mesmo tipo a gente tem. Só que, por outro lado, também, embora existam mais problemas em centros maiores, existem mais pessoas também para te ajudar a resolver esses problemas. E, obviamente, em segurança pública, especialmente, ninguém faz nada sozinho, né? Nós precisamos não só da equipe dos meus policiais, né, dos investigadores, dos escrivães, dos delegados, mas também da Polícia Militar, da Polícia Penal, da imprensa, da população, do poder público municipal, do poder judiciário. Todo mundo tem que somar esforços. É uma responsabilidade de todo mundo, cada um atuando na sua função, mas juntos nós conseguimos e vamos conseguir cada vez mais construir um lugar mais seguro e melhor para onde a gente mora. Muito obrigado aos delegados. Diário do Noroeste, anos 70. Nos acompanhe nas versões impressa e digital.